E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química da semana 4, a última semana do volume 1, do PET, do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, regular e o integral. Vale ressaltar, galera, que esse material foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e mais um detalhe, tem muita gente assistindo esse vídeo que não está inscrito no canal. Então dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, dê uma força aí, gente. Então bora para a correção. Nos exercícios dessa semana, precisaremos entender um pouquinho sobre os conceitos dos hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados basicamente, exclusivamente, por carbonos e hidrogênios. Então, para a constituição da nomenclatura e da fórmula molecular de um hidrocarboneto, é preciso conhecer o prefixo, o infixo e o sufixo que constitui a nomenclatura desse hidrocarboneto. O prefixo indica o número de carbonos que tem naquela estrutura. Então, se é uma estrutura com 3 carbonos, o prefixo utilizado é o prop. Com 5 carbonos, pente. Então, segue essa regrinha aí mostrada no quadro. Met, et, prop, but, pente, ex, ept, oct, non e dec. Nos exercícios de hoje, esses são os prefixos mais utilizados, são os principais. Mas tem prefixos para 11 carbonos, 12 e assim por diante. O infixo indica o tipo de ligação que está sendo realizada entre carbonos. Então, o infixo indica a ligação entre os carbonos. Quando são somente ligações simples entre carbonos, o infixo utilizado é o an. Quando são ligações duplas entre carbonos, o infixo utilizado é o en. E quando são ligações triplas, o infixo utilizado é o in. Lembrando que, quando temos numa estrutura ligações duplas e ligações triplas, elas têm que ser localizadas, têm que numerar e indicar em qual carbono que essa ligação se encontra. Quando são somente ligações simples, são os alcanos, ou seja, são compostos saturados, não tem insaturação. Quando são compostos que fazem ligação entre carbonos, são os alquenos ou os alcenos. E triplas ligações entre carbonos são os alcinos ou os alquinos. A terminação de todos os hidrocarbonetos é o O, que é o sufixo. Então, sempre na nomenclatura de um hidrocarboneto, temos que perceber o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, que indica se são ligações duplas, simples ou triplas entre carbonos, e a terminação, que é o sufixo, sempre será O. Quando for ciclo, ou seja, quando for um hidrocarboneto de cadeia fechada, coloca-se antes do prefixo a palavra ciclo. Então, se é um ciclo de 3 carbonos, sendo um alcano, vai ser o ciclopropano. E assim por diante. Uma outra regrinha muito importante e que ajuda bastante para quem está aprendendo sobre hidrocarbonetos é conhecer a fórmula geral. O que essa fórmula geral indica? O número de carbonos e o número de hidrogênios que constitui cada uma dessas classificações. Vale lembrar que o N indica o número de carbonos. Então, no caso do alcano é CN, H2N mais 2. No alceno é CN, H2N. Alcino, CN, H2N menos 2. E aí temos também os hidrocarbonetos cíclicos, que tem o ciclo alcano de fórmula geral. CnH2n, ciclo alqueno ou ciclo alceno, CnH2n menos 2. E ciclo alcino, CnH2n menos 4. Então, depois dessa breve explicação, vamos à resolução da atividade 1. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é
Então, vamos lembrar primeiro a fórmula geral dos alcanos. Como que eu sei que o octano é um alcano? Olha o infixo aqui, ó. O infixo é -an, quer dizer que só faz ligações simples entre carbonos. Então, é um alcano. A fórmula geral é CnH2n mais 2. Substituindo o N por quanto? Vai ser por 8. Por quê? Oct. Oct, 8 carbonos. Então, o N dessa estrutura é 8. Substituindo os valores, temos C8H, 2 vezes 8 mais 2. Sendo assim, será C8H18. Então, essa é a fórmula molecular do octano. Mas então, só para revisar e para a gente aprender aí a trabalhar com os hidrocarbonetos, vamos desenhar a estrutura do octano, que são 8 carbonos, e lembrando que cada carbono faz 4 ligações para ser estável, para alcançar sua estabilidade. Sendo assim, se esse primeiro carbono apontado aqui está fazendo uma ligação simples com esse carbono, ele precisa de mais 3 hidrogênios para completar as suas 4 ligações necessárias para ele alcançar a sua estabilidade. Sendo assim, os carbonos das extremidades, nesse caso, são carbonos primários, então tem 3 hidrogênios ligados a eles. E os outros carbonos que constituem essa estrutura do octano são carbonos secundários, fazem 2 ligações entre carbonos, ou seja, esse apontado pelo laser, ele faz uma ligação simples com o carbono da esquerda e uma ligação simples com o carbono da direita. E isso acontece com todos os carbonos secundários dessa estrutura. Então, esses carbonos têm 2 hidrogênios para completar as suas 4 ligações. Nesse caso, é só somar 8 carbonos e fazendo o somatório, temos 18 hidrogênios. Desenhando essa estrutura na fórmula de linhas, temos 8 carbonos, e nesse caso os hidrogênios não são mostrados. Sendo assim, a resposta para essa atividade é a letra A, C8H18. Atividade 2. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Primeira consideração importante a ser observada sobre hidrocarbonetos. Então, vamos lá. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Certinho. Hidrocarbonetos realmente são compostos orgânicos constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, a opção 1 está correta. Opção 2. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? O que a gente observa? Que hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear pode ser tanto alcenos quanto alquinos ou alcinos. Então, essa opção está errada, porque diz que são somente os alcenos, e nesse caso não inclui os alcinos. Então, a 2 está incorreta. 3. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Então, vamos analisar essa afirmativa. Cicloalcanos quer dizer que são alcanos cíclicos. Então, se são alcanos, ok, são saturados, não pode ter duplas ligações. Se são hidrocarbonetos, somente carbono e hidrogênio, ok. O termo alifático nos diz que não é aromático. Então, cadeia aberta é alifática, porque cadeia aberta não tem como ser aromática. Mas se é uma cadeia fechada, ela poderia ser aromática. Quando não é aromática, ela é alifática. Então, nesse caso, essa afirmativa está correta. São hidrocarbonetos não aromáticos sem insaturações, então são saturados. E a fórmula geral dos cicloalcanos é sim CnH2n. 4. São hidrocarbonetos aromáticos o bromobenzeno, para-nitrotolueno e o naftaleno. Então, para ser aromático, tem que possuir um ou mais anel benzênico ou anel aromático, e nesse caso são essas estruturas mostradas aí, ó.
que é o bromobenzeno, o paranitrotolueno e o naftaleno. O que está errado nessa questão, gente? A gente já tem que observar de cara. Nos diz que são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são constituídos apenas de carbono e hidrogênio. No bromobenzeno, temos a presença do átomo de bromo. E no paranitrotolueno, tem o grupo nitro, que é o NO2. Então, não tem como ser hidrocarbonetos. Vale ressaltar que o bromobenzeno e o paranitrotolueno são compostos aromáticos, mas não são hidrocarbonetos. Nesse caso, somente o naftaleno é um hidrocarboneto aromático. Então, essa opção está errada. São corretas as afirmações, a gente já viu aqui, que é a afirmação 1 e a afirmação 3. Então, a letra correta para essa atividade 2 é a letra A. Atividade 3. A substância de fórmula C8H16 representa 1. Então, a primeira coisinha que a gente tem que observar é C8H16. Então, quer dizer que o N na nossa fórmula geral é igual a 8, que são 8 carbonos. Então, a letra A diz que é um alcano de cadeia aberta. E aí a gente observa que não é, porque a fórmula geral para um alcano de cadeia aberta é CnH2n mais 2. Então, não pode ser a letra A. A letra B diz que é um alceno de cadeia aberta. Então, o que a gente pode observar? Que realmente é um alceno de cadeia aberta, porque se a gente fizer essa continha, se o N é 8, então C é 8 e 2 vezes 8, 16. Então, é sim um alceno de cadeia aberta. Nesse caso, eu fiz um desenho, um exemplo apenas, para identificar e para a gente começar a visualizar mais facilmente o alceno. Nesse caso, são 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e é um alceno, quer dizer que tem uma insaturação. Lembrando que ele não disse onde está essa insaturação. Então, essa insaturação pode estar em qualquer um desses carbonos. Então, é só uma representação de qual alceno pode ser. Lembrando que tem várias opções. A letra C nos diz que é alcino de cadeia aberta. A fórmula geral para o alcino de cadeia aberta é CnH2n-2. Então, nesse caso também, não tem como ser um alcino de cadeia aberta. Como também não tem como ser um composto aromático e também não tem como ser um alcino de cadeia fechada, que tem fórmula CnH2n-4. Vale ressaltar que a fórmula CnH2n poderia ser também um alcano de cadeia fechada, mas que não foi pedido nesse exercício. Só trouxe como exemplo de um outro composto que também possui fórmula geral CnH2n. Então, para essa atividade, a resposta correta é a letra B, alceno de cadeia aberta. Atividade 4. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma gigante reserva de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constituintes do gás natural é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto. Os números corretos de carbonos nos 6 primeiros compostos citados no texto são respectivamente. Essa questão é fácil de resolver só pensando nos prefixos de cada um.
Et são 2 carbonos, prop 3 carbonos, but 4 carbonos e pent 5 carbonos. Então, a gente já consegue responder de cara aí. Mas eu trouxe os desenhos das estruturas para a gente já ir treinando a desenhar a fórmula estrutural desses compostos. Então, o primeiro deles é o etano. Então, aqui está a fórmula estrutural do etano, né? Que são 2 carbonos. Seguido do propano, que são 3 carbonos. Depois temos o isobutano. Então, isobutano são 4 carbonos que constituem essa estrutura. Em seguida, o butano. O butano e o isobutano, apesar de apresentarem na sua constituição 4 carbonos, eles são diferentes. Olha aí a estrutura desenhada. O butano é cadeia linear, enquanto o isobutano é uma cadeia ramificada, mas ambos com 4 carbonos. Em seguida, temos o pentano, que são 5 carbonos, seguido do isopentano, que também são 5 carbonos. E mais uma vez, pentano, cadeia linear, e o isopentano, cadeia ramificada. Sendo assim, a gente pode perceber que a resposta vai ser 2, 3, 4, 4, 5, 5. Letra E. Atividade 5. Agora, responda o desafio mencionado na introdução do plano de aula. Justifique sua resposta com os conceitos abordados durante todo o processo das atividades. E aí tem o desafio. Com base nos conceitos abordados ao longo do plano de estudo, faça uma resenha contendo o panorama das mudanças climáticas ocorridas desde a Revolução Industrial até os dias atuais, abordando os aspectos sociais e ambientais relacionados à queima do combustível fóssil. Então, vamos lá. Temos que pensar que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra no século XVIII. E esse período ele foi marcado por grandes transformações nos processos produtivos, nos processos tecnológicos e nas relações de trabalho também. Por quê? Houve a necessidade de um avanço tecnológico e isso permitiu um crescimento industrial. Junto com esse crescimento industrial, houve um desenvolvimento de máquinas e de equipamentos necessários para acompanhar todo esse crescimento. Vale ressaltar que, inicialmente, a energia ela era produzida pelo homem e ela foi substituída por máquinas a vapor, utilizando inicialmente o carvão como fonte de energia e, atualmente, matriz energética da economia mundial é o petróleo. Com essa evolução industrial, vários impactos sociais e impactos ambientais também foram gerados. Houve também um aumento de número de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade, conhecido como o êxodo rural. E aí também houve uma maior produção de gases poluentes ao meio ambiente, gerando vários impactos ambientais. A emissão de gases aumentou em grande parte por causa desse desenvolvimento industrial e gases nocivos são cada vez mais liberados para a atmosfera. E acontece que gera vários fenômenos. Um desses fenômenos é a chuva ácida. E a chuva ácida, ela ocorre devido à emissão de gases, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, óxidos nitrogenados, o gás carbônico. E essa chuva ácida é muito prejudicial. Por quê? Aumenta, o desmatamento das florestas, causa infertilidade em muitos solos, acidificação de lagos, faz com que ocorra corrosão, de monumentos históricos. E aí, o aumento dessa emissão de gases também gera a degradação da camada de ozônio, que é a camada que nos protege dos raios ultravioletas. E automaticamente gera um aquecimento global devido ao efeito estufa nocivo causado pelo homem. Então, são apenas umas ideias que eu trouxe para que sejam trabalhadas durante a confecção dessa resenha de vocês. Eu espero ter ajudado um pouquinho.
Então é isso, pessoal. Finalizamos a correção de mais uma semana do plano de estudo tutorado. Encontro vocês na semana que vem para a correção das atividades semanais do volume 2. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha com os amigos e cuidem de quem vocês amam, se cuidem e aguardo todos vocês na próxima semana. Um abraço, vamos que vamos, sem desanimar!